Chega um momento na vida de todo homem em que os aplausos se calam, em que a busca por mulheres parece vazia, em que o sucesso tem gosto de cinzas. E nesse momento, algo antigo se agita sob as suas conquistas, uma tristeza sem rosto, um anseio que a lógica não consegue apaziguar. É então que ele encontra o fantasma do seu primeiro amor. Não uma mulher no mundo, mas a mãe dentro do seu inconsciente. Carl Jung alertou-nos sobre este momento. Ele o chamou de complexo materno, uma herança invisível, uma arquitetura psicológica tão profunda que, até ser tornada consciente, a vida inteira de um homem se torna uma reação a uma ferida que ele nem sabe que carrega. Isto não é sobre culpar a sua mãe, é sobre entender que as prisões mais perigosas não são feitas de grades, mas de expectativas internalizadas, arquétipos arcaicos e a crença tácita de que o amor deve ser conquistado, tornando-se aquilo que ela nunca pediu, mas que você pensava que ela precisava. Desde o primeiro suspiro, ela era o mundo. O sorriso dela era a aprovação, o seu silêncio, castigo. Ela foi o primeiro espelho, e o que você viu nos olhos dela, você tomou como a verdade do seu valor. Mas Jung nos ensina o seguinte: o arquétipo da mãe não é a mãe em si, é um símbolo enraizado no inconsciente coletivo, um projeto de origem, nutrição, proteção, mas também de sufocamento, regressão e dependência psicológica, se não for integrado. E aí está a fratura. Quando a mulher real, a sua mãe, não consegue corresponder aos ideais impossíveis desse arquétipo, a criança não lamenta, ela se adapta, cria uma versão de si mesma projetada para ganhar o olhar dela, para merecer afeto, para sobreviver. Essa versão se torna a máscara, e a máscara se torna o homem. Mas por dentro ainda vive o menino, sofrendo, atuando, compensando, perseguindo mulheres não por intimidade, mas por reparação, não por conexão, mas para ressuscitar a mãe que vive dentro da ferida. Jung disse: aquilo que não se torna consciente manifesta-se em nossa vida como destino, e assim você repete o padrão. Você se apaixona por mulheres que espelham a frieza dela, a distância, o silêncio dela. Você se auto-sabota quando está prestes a ter sucesso. Você desmorona na presença da desaprovação feminina. Não porque é fraco, mas porque uma parte de você ainda acredita que o olhar dela decide se você é digno de existir. E aqui está a parte que a maioria dos homens nunca ousa encarar. Você não pode se tornar inteiro até que mate a ilusão. Você não pode se individuar, não pode se tornar o seu próprio homem até sair da órbita psíquica da sua mãe. Jung não quis dizer matar no sentido literal. Ele quis dizer diferenciar, vê-la não como deusa ou vilã, mas como um ser humano, limitada, ferida, moldada pela sua própria sombra. Até que você faça isso, você não a está amando, você está adorando uma ideia ou lutando contra um mito. Ambos são ilusões, e ambos o manterão quebrado. Então pergunte-se: você está realmente escolhendo a sua vida? Ou ainda está tentando provar o seu valor para uma mãe que há muito tempo deixou de observar? Isto não é autoajuda, é cirurgia da alma. Porque toda vez que você reage com culpa irracional, toda vez que se sente paralisado pela rejeição, toda vez que se sobrecarrega nos relacionamentos, você não está agindo como um homem. Você está ecoando a criança que ainda espera que, se for boa o suficiente, será finalmente escolhida. Mas a cura não vem de ser escolhido, vem de escolher a si mesmo e de libertar a expectativa sagrada de que a mãe, que lhe deu a vida, também pode lhe dar uma identidade. Ela não pode. Essa é a sua tarefa agora. Um homem que não fez as pazes com a mãe interior não namora. Ele reencena. Ele não lidera. Ele compensa. Ele não ama. Ele implora por redenção disfarçada,
Porque o que o assombra não é uma pessoa, é uma projeção. Carl Jung ensinou que o inconsciente projeta seus conteúdos no mundo externo quando eles não são integrados internamente. E o que é mais poderoso, mais magnético para o homem não examinado do que a imagem do feminino. Então, ele a procura, não como parceira, mas como um espelho, uma mãe substituta que pode finalmente completar a história que nunca terminou. E assim começa a grande ilusão. Ele chama de química, mas é repetição. Ele diz: ela me completa, mas é regressão. O menino buscando o seio da segurança emocional que um dia lhe foi negada. Jung chamou isso de projeção da anima. Quando a feminilidade interior de um homem, moldada em grande parte pela primeira mulher da sua vida, é projetada nas mulheres que ele conhece, ele não as vê. Ele vê ela, a mãe, a esperança, a fome, e isso o quebra, porque nenhuma mulher pode carregar o peso de uma criança inconsciente. Ela fica sobrecarregada com o fardo de expectativas que ele não consegue articular, que ela o salve, o acalme, o perdoe, o complete, mas sem que ele precise pedir, porque o menino não pede, ele apenas espera. E quando ela não pode dar o que nem a própria mãe dele pôde, ele se sente abandonado novamente, não por ela, mas pela ferida que ela acidentalmente abriu. Este é o ciclo sobre o qual Jung nos alertou, o destino de um homem que não retirou suas projeções. Ele transformará cada relacionamento em um sacrifício ritual, sangrando a própria alma para recuperar algo que não pode ser recuperado, a mãe perfeita que nunca existiu. E então a questão se torna: por quanto tempo você permitirá que o passado dite o seu olhar? Por quanto tempo você confundirá amor com salvação? Porque enquanto o arquétipo da mãe dentro de você permanecer idealizado ou demonizado, você não estará vendo com clareza. Você não a está vendo, nem a si mesmo. E até que isso mude, você confundirá intimidade com necessidade, sexo com cura, silêncio com rejeição e abandono com destino. Mas aqui está a verdade que Jung ofereceu, envolta em fogo. O feminino deve ser resgatado, não repetido. E para fazer isso, o homem deve descer ao seu próprio inconsciente. Ele deve confrontar a dor que enterrou, não para punir a sua mãe, mas para resgatar a sua alma. Essa descida é o que Jung chamou de individuação, não a busca da perfeição, mas a integração da sombra, a transformação de padrões inconscientes em escolhas conscientes. Então, o que isso significa para você, irmão? Significa que, até você encarar a ferida, continuará pedindo ao mundo que seja sua mãe. E o mundo não será. O mundo o quebrará até que você se torne o seu próprio protetor, até que você se torne o seu próprio pai, até que retire a antiga lealdade a uma dor que nunca lhe serviu. E esse processo não é poético, é desorientador, porque no momento em que você parar de procurar a sua mãe nas mulheres, você se sentirá sozinho. Não porque está, mas porque, pela primeira vez, você está de pé no silêncio que ela costumava preencher. E é nesse silêncio que o homem real começa a tomar forma. Você acha que está estagnado porque é preguiçoso. Você acha que não teve sucesso porque não é disciplinado o suficiente. Mas e se a verdade for mais sombria? E se você não estiver fracassando, mas sim sendo leal? Carl Jung observou que o inconsciente não é governado pela lógica, mas pelo mito. E um dos mitos mais antigos a que ele se apega é este: se eu crescer para além do sofrimento daqueles que me criaram, eu os traio. Este é o pacto tácito. O menino não o escreve, mas vive por ele. E soa assim: se minha mãe lutou, quem sou eu para prosperar? Se ela viveu sem amor, como ouso me sentir escolhido? Se ela carregou dor por toda a vida, que direito eu tenho de me sentir livre? Isso não é raciocínio, não é consciente,
é uma gravidade emocional que o puxa de volta para a atmosfera psíquica da sua infância, para o quarto do qual você cresceu fisicamente, mas nunca saiu psicologicamente. Então, o que acontece? Você apaga a sua luz pouco antes do sucesso. Você arruína bons relacionamentos antes que eles se tornem seguros. Você busca a rejeição apenas para se sentir familiar, não porque quer, mas porque uma parte profunda de você sussurra: se eu me curar, eu a deixo para trás. Jung chamou esse tipo de lealdade de possessão arquetípica, quando o arquétipo não está apenas influenciando você, mas habitando-o, quando a dor da sua mãe se torna a sua identidade, quando você carrega a tristeza dela como uma relíquia, com medo de deixá-la ir, porque se o fizer, quem é você sem ela? Você se torna o eco dela, a sombra dela, a segunda chance dela, não conscientemente, não maliciosamente, mas fielmente, como um filho tentando consertar o que nunca foi seu para consertar. E aqui está o paradoxo que quebra a maioria dos homens. Você não pode honrar a sua mãe sofrendo ao lado dela. Você só pode honrá-la evoluindo para além dela. Isso não é traição, é libertação. Porque o propósito de um filho não é permanecer em órbita ao redor da dor da mãe, é sair dela, levar adiante o que não foi vivido, tornar-se o galho que quebra o ciclo sem cortar as raízes. Essa é a verdadeira maturidade. Esse é o nascimento do eu adulto, não como uma reação à dor, mas como um ato consciente de diferenciação. Então, se você se pega sabotando o próprio sucesso, se continua escolhendo a pequenez, se você se encolhe diante da alegria, da paz ou do poder, faça a si mesmo a pergunta que a maioria dos homens nunca ousa enfrentar: quem eu estou traindo ao ser feliz? E quando a resposta vier, e ela virá em um sussurro, você saberá exatamente onde a ferida ainda vive. Mas aqui está a sua verdade, e você precisa tatuá-la na sua alma. A dor dela não é o seu destino, ela lhe deu a vida, sim, mas o que você faz com essa vida, essa é a sua oferta de volta para ela. Você não está aqui para repetir a história dela. Você está aqui para completá-la, não carregando o sofrimento dela, mas transcendendo-o, para que um dia, quando olhar para o seu próprio reflexo, não veja mais a tristeza dela, mas a sua própria soberania. Há um tipo de solidão sobre a qual ninguém fala, a solidão que vive dentro de um homem que abandonou a si mesmo. Ele acorda, performa, sorri quando esperado. Mas se você olhasse sob a superfície, encontraria uma criança encolhida no canto de sua psique, invisível, inaudível e ainda esperando pelo calor que nunca veio. Jung disse que o que permanece inconsciente não desaparece, continua a viver como destino. E o maior destino do homem não curado é este: ele se torna aí a própria presença de que um dia precisou, mas nunca recebeu, não para os outros, mas para si mesmo. Ele diz a si mesmo para ser forte quando precisa de compaixão. Ele força a exaustão quando precisa descansar. Ele zomba da própria dor, ri da sua tristeza e se pune por emoções que acalmaria em qualquer outra pessoa. Ele se torna a sua própria figura autoritária, o seu próprio cuidador ausente, o seu próprio juiz silencioso. Esta é a fronteira final do complexo materno. O autoabandono emocional não é apenas sobre o que ela fez, é sobre como você agora se trata na mesma linguagem. É sobre como a desaprovação dela ainda ecoa em sua mente, mas agora na sua própria voz. Jung falou disso como a mãe interior, um arquétipo que, quando ferido, senta-se no trono da sua psique e governa o seu valor, suas escolhas, seus relacionamentos, seu senso de segurança no mundo. Então, o que a maioria dos homens faz? Eles fogem, eles performam, eles se distraem com
trabalho, com mulheres, com barulho. Mas onde quer que vão, a mesma pergunta os segue: por que me sinto vazio, mesmo quando faço tudo certo? E a resposta é esta: porque você deixou a si mesmo para ir conquistar um amor que nunca foi seu para merecer. Você parou de se conectar consigo mesmo. Você abandonou sua alegria, sua suavidade, sua intuição, porque o modelo de amor que herdou lhe ensinou que suas necessidades eram demais, sua tristeza era inconveniente e sua vulnerabilidade era fraqueza. Mas aqui está o que Jung lhe diria, e é uma verdade que os homens precisam ouvir com mãos trêmulas. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é, não quem lhe disseram para ser, não quem ela precisava que você fosse, não quem você teve que se tornar para se sentir seguro, mas quem você era antes da adaptação. E para retornar a esse homem, você não precisa de mais força. Você precisa de compaixão. Não pena, não indulgência, mas algo muito mais corajoso, a vontade de sentar-se com a sua dor sem tentar consertá-la, justificá-la ou silenciá-la. Isso é autopaternidade. Isso é reparentalização. É o ato de se tornar o guia interno que você nunca teve. E não é um caminho fácil. É brutal, porque quando você para de se abandonar, você precisa enfrentar o luto que evitou por toda a vida. Mas nesse luto, vive a sua redenção. Porque no momento em que você diz, eu te vejo, eu não te deixarei novamente, algo muda. Você não é mais o eco da sua infância. Você não está mais implorando para que o amor o encontre. Você não está mais tentando ganhar a aprovação de um fantasma. Você está finalmente voltando para casa, não para ela, mas para você. Você passou a vida tentando não se tornar o seu pai, mas, silenciosamente, tornou-se prisioneiro da sua mãe, não por escolha, mas por herança. E a tragédia não é que ela falhou com você, é que você manteve a voz dela viva dentro da sua mente muito tempo depois de ela ter saído da sala. Carl Jung entendeu algo que a maioria dos homens modernos ignora. O objetivo do crescimento não é a rebelião, é a separação com amor. Curta, compartilhe, inscreva-se e, se puder, doe para o canal. O link está na descrição.